Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Falcão e Soldado Invernal. Pois é, cara, dei uma olhada aqui e tô aqui dando meu parecer, se eu gostei ou não, sobre essa série que tá no Disney Plus, beleza? Que faz parte do CM. Lembrando que essa primeira parte do vídeo eu falo sem spoiler, tá? E mais pra frente eu conto com spoiler em detalhes, ainda durante o vídeo aí, tá? Então, sem maiores enrolações, vambora. Vamos começar sem spoiler. O que eu achei de Falcão e Soldado Invernal? Cara, primeiro eu começo falando aqui o seguinte, eu tava hypado, mas tipo bem hypado pra essa série. Por quê? É um tipo de série que eu vi no CM que eu gostei bastante, sabe? Um dos filmes que eu mais gostei, do CM, era o Capitão América e o Soldado Invernal. Esse filme é genial pra mim em vários aspectos. E eu tava esperando que essa série seguisse a mesma premissa daquele filme. Eu realmente tinha essa esperança de que o que eu ia ver aqui basicamente era aquele filme, só que dividido em 6 partes, sabe? Algo parecido desse jeito. E eu tô feliz em dizer que sim, é tão bom quanto Capitão América e o Soldado Invernal. É muito bom, cara. Pra mim, pelo menos, é muito bom. Olha, não ficou devendo em nada. Meu hype tava lá em cima, eu realmente estava bem exaltado assim com o meu hype, principalmente por causa de WandaVision, porque a WandaVision sanou uma dúvida que eu tinha, uma preocupação que eu tinha, que era sobre a questão dos efeitos especiais ficarem em baixa renda ou não, né? Porque a Disney tinha liberado um bom dinheiro aí para as questões de efeitos especiais e tal, para as séries, né? Mas na prática a gente não sabia que se realmente ia ficar assim, né? E aconteceu que, cara, tá igual ao cinema, cara. Sério, tá igual ao cinema. Cada série aqui é praticamente um filme grande, dividido em partes. É basicamente isso, tá ligado? É basicamente isso que define, então, essas séries do Disney Plus, pelo que eu tô entendendo. E nesse caso aqui do Falcão e Soldado Invernal, não é diferente. A gente tem aqui uma série de ação, muita ação, porradaria, espionagem, reviravoltas a todo momento e personagens que são muito impactantes e muito legais de se observar, cara. É muito bom mesmo. A gente pensa ali que a coisa vai ser só baseada, no agente americano, no Bucky, no Falcão, mas não, cara, é muito mais do que isso, sério. Muito mais do que eles. Cada personagem que aparece dá uma curiosidade pra querer saber mais sobre essa história que tá rolando, sabe? E são 6 episódios. Não dá a impressão de que vários personagens seriam bem aproveitados, sabe? Talvez alguém ficasse muito de fora, talvez fizesse só uma aparição muito rápida e passasse batido na história. Mas não, até mesmo aqueles personagens que duraram pouco tempo, eles são muito impactantes. Quando eles aparecem, eles tacam terror, sabe? É bem interessante. Muito bom mesmo. E além disso, ficou um plot no final muito interessante para uma continuação. E cara, tem vários caminhos aí interessantes no final de Falcão e Soldado Invernal. Dá pra seguir uns caminhos bem loucos aí, mas isso aí fica mais pra frente, né? A gente deixa aí as séries rolando aí, se o CM seguindo em frente pra ver o que vai se tornar isso daí. Eu tô bem entusiasmado pro futuro, cara, porque foi bem legal. Essa série mostrou muita coisa boa, cara, muita coisa boa mesmo. E agora falando com spoiler sobre Falcão e Soldado Invernal, a gente começa falando então primeiramente sobre o Sam Wilson, né? O Sam, ele acaba, é ele quem causa praticamente metade aí da história, né, da série, porque ele renuncia o escudo do Capitão América. E isso tem um peso enorme, né? Ele devolve entre aspas, né? Ele dá ali o escudo pro governo americano e isso tem várias consequências pesadas, como por exemplo o fato de que o governo ele quer criar o seu próprio Capitão América, né? E também o Bucky. O Bucky ele é puxado pra história por causa dessa atitude do Sam. Porque como o Steve Rogers deu a ele o escudo, o Bucky achou que o Steve estava fazendo a coisa certa. E quando o Sam devolve para o governo, o Bucky ele fica pensando que talvez o Steve tivesse errado com ele, com o próprio Bucky, né, na decisão de manter ele vivo. E a gente sabe que o Bucky ele tem uma história bem pesada, né? Durante várias décadas aí, o cara ficou tacando terror, né? Como uma espécie de super terrorista, né? Um terrorista super humano aí. E ele ficou tacando terror ao longo da história inteira. E a gente vê ele aqui tentando se redimir com o passado dele.
Só que é muito complicado, e justamente ver essa ação do Sam faz com que ele questione, né, tudo que tá acontecendo, tudo que ele passou aí ao longo dos últimos anos, né, foi bem complicado pra ele. Enfim, nós temos também aqui outros personagens que, cara, são sensacionais, e o jeito como eles aparecem na história, o peso que eles têm na história, eu acho que é um dos pontos mais legais desse filme, porque é só personagem pica, sabe? É só personagem fodão, é só personagem brabo. É muito bom, cara. Eu começo aqui falando do que talvez me chamou mais atenção em todo o filme, que é o Zemo. Cara, na moral, o Zemo, ele é um agente do caos, cara. Eu adorei esse Zemo aqui do CM. Eu já tinha gostado lá em Guerra Civil. Eu achei que ele foi uma das peças fundamentais do filme. Ele é muito bom. Que vilão, cara, que vilão foda, sabe? Que vilão maneiro. E assim, ele tem a sua própria jornada, sabe? Na série, ele tem a sua própria jornada. Mas o legal mesmo é ver como ele manipula, como ele atrapalha a jornada dos outros personagens. Porque assim, o Buck, por exemplo, a gente sabe que o Zemo ele tem aquele código que pode controlar o Buck. Mas na série a gente descobre que o Buck já não tem mais essa parada, ele não pode mais ser controlado. Mas mesmo assim, na pura conversa, na pura lábia, na pura malícia, o Zemo vai manipulando o Buck pra que ele vai deixando, mostrando ali de que o Zemo pode ser uma pessoa importante pros planos ali do Sam e do Buck. É muito bom, cara, é genial, assim, simplesmente é uma parada genial. O Zemo realmente é muito bom, cara, ele é incrível, assim, um dos vilões mais sapecas que existem aí do CM nesses últimos tempos, sabe? É muito bom mesmo. A gente também teve aqui o John Walker, né? E, cara, eu gostei também do lado dele da história, muito legal. Ele era um soldado, né, que participou lá da guerra do Afeganistão. Na hora eu pensei no Justiceiro, cara, que se eu não me engano acho que ele participou também dessa guerra na série da Netflix. Posso estar enganado, alguém me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que ele participou também. E acontece que, cara, ele tem um histórico, né, de ser um bom soldado. E ele é o cara mais apto, considerado aí pelo governo americano, a carregar o título de Capitão América. Só que o problema é que ele é um ótimo soldado, mas ele não é um líder tão bom assim. Ser o Capitão América é muito mais do que apenas ser um soldado, sabe? É muito mais complexo do que isso. E o peso, a responsabilidade, pesa bastante, sabe, pro John Walker. Isso é interessante, porque parte do que fez o Sam Wilson devolver o escudo era justamente isso, é muita responsabilidade, ele não tinha como lidar com isso, sabe? Também tinha uma outra questão por fora, né, que era a questão racial e tal, de que ele, o Capitão América representa os Estados Unidos. Mas esses Estados Unidos não representa o Sam em nada, sabe? O Sam, ele não se sente apto a ser o Capitão América, até pelas questões raciais que abrangem ali o país dele, sabe? É uma coisa que ele vai aprendendo a conquistar durante essa jornada aqui da série. E no caso do John Walker, ele ganhou o título de Capitão América. Tipo, o governo jogou a farda na mão dele e falou, se vira, tá ligado? E aí é muita pressão, o cara não consegue tancar. Ele até consegue segurar as pontas muito por parte do melhor amigo dele, que é o Lemar Hoskins, que também é um ótimo personagem. Ele é um personagem que, vamos dizer assim, ele é um personagem de apoio, justamente feito pra apoiar o John Walker, sabe? E funciona muito bem, porque ele é o porto seguro do John, ele que mantém o John Walker na linha, sabe? Muitas vezes o cara duvida das ações, ele não se acha capaz de continuar com esse fardo do Capitão América, e o Hoskins fala, não, você consegue, cara, se alguém consegue é você é foda, você já fez, você tem um histórico invejável, se alguém consegue tem que ser você, sabe? Ele continua incentivando o cara a continuar sendo o melhor Capitão América possível, né? Mas ele comete alguns excessos e tal, dá pra ver que ele não consegue se encaixar muito bem, né, com esse detalhe, né. Infelizmente o Hoskins, ele acaba morrendo durante a série, pelo que dá a entender, o que é uma pena, porque é um personagem muito interessante, cara, eu gostei até dele, ele é um personagem que seria interessante de ter mais pra frente, de repente, aí no CM, talvez até como vilão, talvez podia aparecer e tal, mas, enfim, né, ele acabou batendo as botas ali, pelo que dá a entender. E o John Walker teve uma tirada ali no final muito legal, né? Porque ele sofre uma espécie de redenção, né? Meio que ele ajuda ali ainda no final da história o Sam, né? E o Buck também. E acontece que ele vira, no caso, o agente americano no final, né? Ele se torna o agente americano no final da história.
E aí é interessante, porque é um título que não é o Capitão América, sabe? É literalmente o John Walker. A gente não tá mais falando de um fardo, né? Ele não tá mais carregando um legado do Steve Rogers, ele tá carregando agora o seu próprio legado. Então ele tá muito mais solto, ele tá muito mais livre, né? É muito legal. Aliás, vale mencionar aqui a aparição no final ali da Valentina Allegra de la Fontaine, que é uma mulher bem interessante. Eu dei uma pesquisada sobre quem é ela nos quadrinhos, e ela tem algumas passagens bem interessantes. Primeiro que ela pode ser uma Skrull disfarçada, ou ainda ela pode ser uma agente da Hydra, ela pode ser uma futura Madame Hydra, tá ligado? Supondo aqui que ela já não seja uma Skrull, né? Porque pode ser que eles já tenham pulado essa parte aí da história, né? Mas enfim, ela é muito interessante, debochada pra caramba também, quase um Zemo da vida, mas ela aparece muito pouquinho pra gente falar a respeito nesse ponto aí. Mas é bem interessante. Também tem a questão ali do grupo terrorista, né, que tava ali causando caos, né, nesse mundo aí pós-estalo. E cara, eles tinham, no início, né, parecia que eles eram só um bando de protestantes ali, eles tinham boas intenções, mas, né, eles acabaram, o poder, né, de poder ali carregar o soro do super soldado para as pessoas meio que subiu a cabeça deles, né, eles cometeram ali vários excessos no decorrer da história e a coisa ficou realmente fora de controle muito rápido. Eles não tinham como continuar existindo daquele jeito, cara, não tinha como. Imagina, vários Capitães América do mal, tá ligado? Andando por aí, uma coisa meio bizarra. E eles acreditavam que estavam fazendo certo, mas eles já tinham cometido excessos ali há muito tempo na história. Então complicou realmente, principalmente a tal da Carly ali, que realmente ela se perdeu no caminho, essa que é a verdade. Ela se perdeu completamente ali no caminho dela. Além disso, a gente tem aqui talvez um cara muito foda, talvez um dos mais interessantes aqui, que foi a questão do Isaiah, né? O Isaiah Bradley. Ele aparentemente ele foi um super soldado negro que apareceu lá na Guerra da Coreia. O governo meio que continuou os estudos de super soldado depois do Steve Rogers. E só isso aqui já foi muito foda, porque ele já abriu brecha para que outros super-humanos aí com super soros de super soldados apareçam, né? De outras épocas. Bem interessante essa parada aqui. Mas, enfim, a questão é que ele foi aí, teoricamente falando, o Capitão América negro, né? O primeiro Capitão América negro. Só que ele sumiu na história completamente, né? O governo americano meio que toma ele como um prisioneiro, que é meio bizarro, né? Porque foram eles que criaram o cara. E eles acabaram mantendo o cara em cativeiro ali, fazendo vários experimentos de laboratório. É uma parada bem triste, o cara perdeu a vida dele. O cara ficou décadas ali preso, né? E caraca, foi um bagulho bem triste, né? E dá pra ver que, tipo assim, ele fala abertamente ali que o governo não queria um Capitão América negro. Ele não queria um super-humano na linha de frente do país negro, né? Eles queriam outro perfil. Tanto que a gente vê aqui na série o próprio John Walker, né? Como sendo aí um novo Capitão América. Não foi aleatório essa escolha. Também tem esse detalhe também. Então, assim, cara, é muito foda. O Isaiah, ele tem o peso que ele traz pra história é muito foda. E ele muda, ele é muito importante pra mudar um pouco a visão do Sam. Porque até então ele também tava nessa vibe de que um homem negro não deveria representar os Estados Unidos, sabe? Com a roupa do Capitão América. E justamente ele saber que o Isaiah existiu, sabe? E como o governo tratou ele, faz com que ele assuma o manto. Ele queira ter a responsabilidade de assumir o manto pra ser, de fato, o primeiro Capitão América em exercício. Negro, tá ligado? Da história. Isso é muito foda, mano. Assim, frente pras câmeras, claro, né? Porque a gente viu que o Isaiah, ele foi um excelente super-humano que, inclusive, deu umas porradas lá no... deu umas porradas lá no Soldado Invernal, que ele fala ali, né? Ele rebocou o Soldado Invernal, até chegou a arrancar o braço dele, aparentemente, lá numa guerra, né? Na Guerra da Coreia, se eu não tô enganado. Então foi bem legal, essa parada aí foi bem legal. Ele enfiou a porrada no Bucky, né? Muito foda. Enfim. E claro, a gente também tem que falar aqui do Sam no final, né? O Sam no final, ele adota essa uniforme do Capitão América que foi concedido ali pelo pessoal de Wakanda, que faz uma aparição aqui. As guerreiras de Wakanda aparecem ali e elas são foda, né, cara? Elas aparecem, assim, tacando terror já no John Walker ali, que ele subestima demais, né? Ele subestima demais as pessoas, né, cara? Acabou tomando umas porradas, ele e o Hoskins, infelizmente. Mas assim, foi muito maneiro, cara. Elas aparecem aí muito legal. Elas vêm atrás principalmente do Zemo, né? A intenção delas era prender o Zemo. Só que o Zemo, ele é muito malandro, né, nessa série, cara. Ele dá um perdido ali, dá vários dibraldinhos ali no pessoal. É muito bom isso. Mas no fim das contas elas acabam capturando ali ele, principalmente com a ajuda do Bucky.
né? Que mostra ali que ele tá bem diferente também, porque a princípio ele poderia matar o Zemo se fosse necessário, mas ele decide deixar ali nas mãos do pessoal de Wakanda, né? Bem louco. E aí eles concedem ali um uniforme novo pro o até então Falcão, né? Durante toda a série ele é praticamente Falcão, só no finalzinho que ele vira ali o Capitão América de fato. E aí, cara, esse novo uniforme é muito bom, cara. Já era, o antigo já era interessante porque ele tem um drone com várias possibilidades, ele atira, ataca míssil, tem sensores, faz de tudo, né? Aquele traje dele faz de tudo ali no CM, né? Muito mais fodão do que nos quadrinhos, na minha opinião. Pelo menos o antigo traje, né? O mais antigão. E agora, né, nessa versão aí Capitão América, a gente tem um traje que é feito pelo pessoal de Wakanda. Então eu imagino que tenha vibrânio ali nas estruturas do projeto, o que é bem interessante, né? Ele já era bem apelão, na minha opinião, já era um tanto apelão já com a versão antiga do uniforme dele, agora ficou ainda mais forte. Ele tem um motor mais poderoso ali, um propulsor mais forte, ele tem as asas dele, tem um metal mais resistente, os drones dele são muito mais tecnológicos, ele é praticamente um meio termo entre um Capitão América e um Homem de Ferro, sabe? Ele não tem um traje super blindado, super boladão do Homem de Ferro, mas que faz um serviço semelhante, ele até ganha ali uma sobreforça, vamos dizer assim, junto com os drones ajudando ele ali em algumas coisas, como ficou ali bem claro no finalzinho dele empurrando o carro com a ajuda dos drones. Foi bem legal de ver isso. E também tem a questão ali dele ser o Capitão América de ofício, sabe? De ofício. Até os discursos do Steve Rogers o cara teve, porque o cara fez um discurso memorável ali no final, que assim, é incrível. Cara, ele dá um tapa na cara do pessoal ali do governo americano, que assim, é gostoso de ver, cara. Assim, é metafórico, mas eu quase consigo ver a mão dele na cara dos outros, sabe? Quase dá pra ver. Então é muito foda, é muito foda. Foi um discurso muito, muito sinistro. A lá Steve Rogers mesmo. O cara realmente provou que pode ser o Capitão América e não tem o que falar, cara. Ele foi pica. Ele foi pica demais ali pra felicidade do Bucky, vai, que foi de ali então finalmente voltar a acreditar no Steve Rogers de novo, né? E no final também ele consegue ali resolver a vida dele, é bem interessante. Um outro personagem que também é bem interessante aqui nos bastidores é a Sharon Carter, cara. A Sharon Carter, ela aparece e ela aparece de um jeito que eu não esperava, né, cara? Ela é meio que uma vilã, né, por assim dizer, ela é uma vilã. Ela dominou ali uma parte de Madripoor, ela manda ali em Madripoor, aparentemente, pelo menos uma parte de Madripoor. Ela é muito importante pra obra, muito interessante pra essa série. E pelo que dá a entender, ela vai voltar pro UCM com tudo, né? Ela vai voltar ali agora como uma agente do governo americano, mas que ainda tem poder em Madripoor. E ela vai poder desviar diversos recursos tecnológicos, principalmente, do governo americano para Madripoor. Isso abre várias brechas, tá? A primeira coisa que eu pensei foi no Ultron, sabe? A primeira coisa que eu pensei foi naquele crânio do Ultron que existe. Porque assim, a gente teve um cientista, né, que refez o soro do super soldado, né? A gente teve ali um cientista que refez o soro do super soldado. Porra, se um cara aleatório, que a gente nem dava nada, simplesmente conseguiu chegar lá e fazer um soro desse, imagino que alguém não vai conseguir se pegar o crânio do Ultron, tá ligado? O Ultron vai voltar. É basicamente confirmado aqui que o Ultron pode voltar. Fora outros projetos também, como outros projetos de super soldado, por exemplo, dá pra ter tranquilamente aqui. Então, mano, muito foda. Simplesmente genial, muito foda. Assim, talvez assim, a única pessoa que passou bem batido foi o Batroc, né? O Batroc ficou sobrando ali, porque ele ele aparece ali mais como um cara, um vilão bem secundário ali da história, como normalmente ele é, normalmente ele é um vilão bem secundário. Eu não tenho certeza se ele morreu ou não, cara. Eu ainda tô na dúvida se ele realmente morreu ali no final da série, mas pelo que deu a entender ali, ele morreu. Mas eu tenho minhas dúvidas. E eu acharia bem interessante aí se o Batroc aparecesse mais pra frente no UCM com aqueles uniformes de super salto que ele tem. Acharia bem interessante isso daí. Seria bem legal de ver ali uma briga entre ele e o Sam Wilson ali devidamente trajado, né? Seria bem legal. Já teve aqui no final um combate entre eles, mas não era, né? Ele não estava devidamente trajado, né? O Batroc não estava ali no seu auge. Talvez mais pra frente, se ele sobreviveu. Vamos ver, oremos, né? Enfim, muito interessante, cara. Quero muito ver uma continuação dessa história. Pelo que eu vi, já foi prometido, um Capitão América 4 aí no UCM. Vamos ver então se vai sair.
e como é que vai ficar, cara. Bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!